Não podemos aceitar essa agressão contra as mulheres. O papel do homem é de proteger, de cuidar por essa mulher. Então nós temos que abordar esse assunto, temos que trazer essa consciência. Às vezes o homem que não é agressor, que respeita a família, respeita a esposa e tudo mais, ele não se identifica com esse discurso. Porém, quando a gente chega para ele e fala, olha, você tem 3 filhas, tem uma grande chance, estatisticamente falando, de uma delas ser vítima de violência doméstica e você não saber, eles já começam a pensar diferente. Mais de 40% das mulheres vítimas de violência grave, elas não reportam o que acontece. Por vergonha da família, por medo que o sujeito vá preso, elas não querem que ele vá preso em alguns casos. Elas têm medo, o medo também é um componente, vergonha, dependência emocional, dependência financeira, são vários os fatores. Então, é importante que as mulheres se percebam como vítimas e potenciais e estendam a mão, que estejam sempre disponíveis para ouvir e dar apoio. Começando mais um Legendários Cast, hoje tratando de um assunto tão importante, que nos é muito caro, e eu quero convidar você a, desde já, se inscrever no nosso canal, compartilhar esse assunto que é muito importante, sério. Hoje aqui ao meu lado também o Dr. Robson de Oliveira, que satisfação ter você por aqui mais uma vez. Obrigado, Marcelo, mais uma vez juntos aqui, né? Hoje falando um tema relevante, um tema muito que vai abranger o Brasil inteiro, não é só aqui para Curitiba, Paraná, não é só para os legendários, é um tema para o Brasil inteiro, né? Sim, hoje tratando de um assunto bastante importante relativamente a enfrentamento e combate à violência contra a mulher. E para isso temos aqui gente de alta qualificação, do alto escalão da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná. Aqui à minha frente tem o Coronel Sanson, Saulo Sanson. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Dr. Robson. É uma satisfação estar aqui. Eu que assisto todo o Legendário podcast, então não perco um. Então agora a gente vai poder ajudar aí com informações importantes para a sociedade. Detalhe, ele que também é um legendário, que bênção ter aqui mais um legendário, e ele que é inclusive, ele é diretor de políticas públicas da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná. Bênção ter você por aqui. Obrigado. E ainda, que satisfação temos aqui a capitã Carolina Zancan. Também ela é chefe da Coordenadoria de Patrulha Maria da Penha. Com certeza deve ter muita experiência pelo trabalho que tem desenvolvido já há algum tempo na frente desse importante trabalho. Seja muito bem-vinda. Olá, agradeço o convite, estou muito feliz por essa oportunidade de fala. Esperamos poder contribuir com a construção desse tema tão importante, até trazer de uma forma mais leve, porque o pessoal sempre fica um pouco receoso, né? Quando vamos falar sobre violência doméstica, sobre feminicídio, sobre estupro. O objetivo não é que esse tema seja um tema pesado, é um tema sério, mas nós podemos abordar de várias formas, de modo a trazer um pouco de sensibilização para a comunidade a respeito da importância dessa temática. Importante trazer a questão aqui, a nossa pauta, né? Porque é uma realidade, e a gente lamenta bastante por isso, que é uma realidade não só no nosso estado. E que bom poder saber que as estatísticas têm mostrado que há um decréscimo, há uma redução nos índices de criminalidade. Mas é uma situação que alcança não só o nosso estado, mas o nosso país, aliás, o mundo. Robson, como é que você se sente em relação a esse tema que a gente vai tratar hoje, falando em nosso contexto de legendários? Cara, esse tema é um tema muito abrangente hoje, né? A gente forma os legendários, a gente quer formar o caráter do homem, né? Na verdade, os legendários é para voltar à configuração tradicional, a configuração que Deus fez nós como homens, né? E muitos homens hoje estão perdidos nesse mundo, né? E estão fazendo a violência contra a mulher. Uma coisa que Deus criou a mulher, uniu ao homem, né? Que é para a gente cuidar bem da mulher, e muitos homens estão perdidos. Então hoje a gente vai tentar tratar esse tema, como a mulher se prevenir nesse tema, como ela se sente agressiva, se sente agredida, o que ela deve fazer. Por isso que a gente chamou pessoas de nome para começar hoje a conversa aqui. Importante lembrar que essa é uma iniciativa que tem o propósito de tornar o nome de Jesus ainda mais conhecido e glorificado. E aí que entra a parte dos legendários, no sentido de fazer com que o homem reflita sobre isso. Aliás, nas nossas edições dos tops, é tratada essa questão. Há uma abordagem relativamente à posição do homem e o respeito, a forma com que ele atua na sua casa, na sua família, na sociedade. Então vamos lá, vamos começar então, Coronel. Vamos lá. A violência é um dos resultados da situação que se vive no mundo. É um resultante de problemas sociais. Vários deles. Entre eles, daria para elencar a situação de vício em álcool e drogas. Mas no contexto das mulheres, no contexto da violência contra a mulher,
Tem alguma situação, um fator que agrave esse contexto? Alguma situação que se possa destacar em relação à violência contra as mulheres? Claro, temos alguns fatores, né, que contribuem para isso. Logicamente, o social e cultural são um dos principais vetores para isso. Também temos problemas econômicos, né, e psicológicos, né, doenças mentais, inclusive até institucionais. Então, são vários vetores que trazem esse contexto que podem favorecer essa violência. E o programa que foi instituído aqui no Paraná tende a mexer, na verdade, colocar um dedo na ferida, né? Temos que trazer essa consciência para a sociedade, né? Não podemos aceitar essa agressão contra as mulheres. O papel do homem é de proteger, de cuidar por essa mulher, e nós temos visto, né, a sociedade caminhar para um caminho errado, né? Então nós temos que abordar esse assunto, temos que trazer essa consciência, fazer palestras, fazer ações educativas, seja nas escolas, cooperativas, seja nos quartéis, seja na empresa, enfim. Inclusive, né, aqui no Legendários, que é fundamental, que participei ano passado disso e vi que era tão importante essa abordagem que nós trouxemos, né, na montanha, e algo que a gente tem que trazer esse enfrentamento. E que legal poder falar disso de uma maneira bem aberta. Aliás, a primeira questão que a gente entende como relevante é reconhecer que há uma necessidade. É um ponto necessário a ser tratado, né? Eu tenho aqui em mãos um encarte sobre o programa Mulher Segura Paraná. Gostaria de já lhe pedir, coronel, se possível, que o senhor nos trouxesse uma explanação, nos explicasse o que é e qual a finalidade do programa Mulher Segura Paraná. Claro, os indicadores no Brasil vinham com números alarmantes, né? A violência contra a mulher, seja o feminicídio, o estupro e a violência doméstica estavam subindo, né? E o governador Ratinho Júnior, em conversa com o nosso secretário, o coronel Hudson, pediu para que desenvolvesse um programa especial, né, para enfrentar esse problema no Paraná. E após algumas reuniões, em abril de 2023, nós desenhamos, escrevemos esse programa Mulher Segura. Nada mais do que vem a trazer a parte de prevenção, né? Nós temos um programa lá que é a Cidade Segura, já com relação a homicídios e tráfico de drogas, aí já é uma ação repressiva. Já o trabalho da programa Mulher Segura já tem uma questão de prevenção. Então nós viemos, como eu disse, enfrentar esse problema. É um problema sério na sociedade, né? E precisamos trazer essa consciência, trazer essa informação para as mulheres. Elas precisam entender quais são os tipos de violência, né, que elas são submetidas. Existe uma rede de proteção muito grande hoje que está à disposição dessa mulher e ela precisa buscar essa rede de proteção. Então, o programa Mulher vem a trazer essa consciência, né, de palestras educativas em diversos locais. Nós tivemos aqui, começamos em 2023, já estamos com mais de 621 palestras no Paraná. Uau. Então, é algo que está trazendo, e eu participei disso, inclusive a capitã Carolina também, em diversas cidades do Paraná. Então, cidades pequenas, Califórnia, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu e também nos grandes centros. Então, foi algo importante de trazer associações, cooperativas, empresas para essa conversa franca. Então, nós tivemos que abordar isso e o programa Mulher Segura vem para isso, para essa conscientização dos seus direitos, e nós temos números para provar, né? Nós começamos com 20 municípios no Paraná em 2023. E esses 20 municípios que nós focamos em 2023, já houve uma redução de 50% nesses indicadores de feminicídio, estupro e violência doméstica. Então, nós vimos que lá atrás, deu certo. Então, foi um projeto piloto que nós começamos aqui no Paraná, e aí, em 2024, avançamos um pouco mais, e hoje nós estamos com 76 municípios no Paraná, em palestras diretas. Só que nós vimos que a redução foi significativa, nós reduzimos 24% os indicadores nesses 76 municípios. E agora o secretário pediu para que nós avançássemos nos 399 municípios. Então, é um desafio grande. Imagina. Nós estamos já, inclusive hoje, o nosso coordenador, né, do programa lá na Secretaria de Segurança Pública é o coronel Perovano. Ele está hoje em Tibagi, já para fazer amanhã cedo palestras lá na Tibagi e também em Telêmaco Borba. Então, não para, nós estamos aqui hoje, eu, a capitã Carolina, conversando com vocês, mas no Paraná são diversas capacitações. Nós temos não sei quantos policiais hoje militares foram já capacitados. Esse número, acho que mais de... Nós fizemos 2 capacitações, uma capacitação para os
o nosso efetivo que trabalha nas patrulhas Maria da Penha em todo o estado, foram 140 policiais, eles já têm capacitações constantes, e também o pessoal que está sendo capacitado para realizar as palestras. Mas, complementando o que o coronel trouxe, a Polícia Militar tem esse escopo de trabalho nos 399 municípios. Porque, assim, quando eu analiso os indicadores de feminicídio, eu observo que o feminicídio ele não acontece só em grandes centros urbanos, Curitiba, Maringá, Londrina, Foz do Iguaçu, Cascavel. Não. Ele acontece, em sua maioria, em municípios pequenos. Menores. E como eu chego nesses municípios? Eu não posso me dar o luxo de ter uma estrutura de segurança só em municípios grandes. Nós precisamos acessar também os municípios menores. E, inclusive, com relação a esses dados, eu já complemento, porque hoje nós puxamos os nossos dados de sistema, nós fechamos ações preventivas, visitas, em 305 municípios do estado, esse ano, só esse ano, de 1 de janeiro a 30 de maio, 305 municípios, com as patrulhas Maria da Penha, o efetivo de prevenção em todo o estado. Nós já acessamos 157 municípios com palestras e outras ações preventivas com relação à panfletagem e por aí vai. E por que precisa de toda essa estrutura? O pessoal sempre me pergunta. Até um colega esses dias, o coronel, chegou para mim e falou: meu Deus, vocês só falam de violência doméstica, não aguento mais ouvir falar de violência doméstica. É modinha agora, é modinha, só se fala nisso. Não é modinha. É um assunto muito grave. E assim, para eu enfrentar um problema, eu primeiro preciso reconhecer que ele existe. E a violência doméstica, ela ficou muito tempo assim, escondida entre quatro paredes. Não simplesmente negar, fazer de conta que não existe, mas enfrentá-lo efetivamente. Bem, sabe? Faz de conta que está tudo bem. Pelos mais variados motivos, as mulheres não denunciam. A gente pode falar um pouco a respeito disso também. Mas hoje, o nosso incentivo é que as pessoas, se reconheçam como vítimas e se reconheçam como agressores. E compreendam que essa deve ser uma condição de transitoriedade. Ninguém tem que passar a vida inteira sofrendo violência doméstica, e para o homem agressor, isso também é um aspecto muito negativo, porque ele vai destruindo a família dele. Entendi. De várias formas, entendeu? Então, a gente traz esse contexto. Perceba-se como vítima, perceba-se como agressor, não tenha vergonha de enfrentar esse problema, porque a gente só consegue resolver enfrentando. Só é importante destacar aqui que, para vocês entenderem o que é a Patrulha Maria da Penha, né? A Carolina pode até destacar, né? Após um boletim de ocorrência, a equipe da Carolina faz todo um levantamento, né, Carolina? E vocês vão fazer essa visita para essa mulher que sofreu essa violência. Você pode detalhar mais? Nós temos um sistema pela Secretaria de Segurança, foi desenvolvido pela CAPCESP, a pedido da Polícia Militar. E esse sistema, nós monitoramos todos os registros e boletins de ocorrência, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil. Então, isso aparece num mapa, e daí o nosso efetivo, nós temos efetivo especializado em todos os batalhões da Polícia Militar, pessoas que trabalham com esse atendimento. Então, com base nesse sistema, eles verificam o que foi registrado de boletim, fazem uma triagem e realizam essas visitas. Só que tem que melhorar bastante. O nosso objetivo é cada vez mais fomentar essa atividade de prevenção. Só que esse sistema nos auxilia muito nesse sentido, porque ele me dá no mapa os municípios menores, que é o que também nos interessa. Então, vamos lá. Então, a gente começou a falar do programa Mulher Segura, Isso. né? Falou o que é o programa. Mas vamos lá. Como que funcionam as palestras? A mulher sabe, o pessoal sabe que é o programa, mas como vocês vão falar das palestras? Como vocês vão atingir os municípios? Como que é a forma da palestra? Vocês anunciam, hoje vai ter uma palestra, vocês fazem ginásio, vocês estão indo em escola, vocês estão indo em agrupação de mulheres. E nas palestras que vocês fazem, vocês deixam as mulheres perguntarem? No programa de mulheres é só para mulheres? É casal? É homens também vêm? Como que funciona essa parte das palestras? Nós estabelecemos um portfólio com 3 palestras. Tem a palestra público geral, homens e mulheres. Tem a palestra de homem para homem, que enfoque principalmente no público masculino. E nós temos a palestra para o público adolescente. Porque se eu penso em prevenir violência doméstica, eu preciso atingir escolas de crianças, nossas crianças, nossos adolescentes. Prevenção a longo prazo, né? Então, assim, tem muitas pessoas que pedem as visitas às palestras, sabem que nós fazemos essas palestras, então essas pessoas, elas mandam um e-mail, fazem contato e nós agendamos. Muitos policiais, eles vão atrás de locais para realizar palestras, né? Então procuram escolas, oferecem essas palestras em
empresas e por aí vai. Então, são várias as formas de entrada, isso. E também o nosso público é o mais variado. Até estávamos conversando sobre isso hoje. Não precisa ser um público grande para chamar as equipes para realizar palestras. Fazemos reuniões, às vezes bate-papo com 5, 6 pessoas, há eventos de 1.500, 2.000 pessoas. Porque, assim, não importa o quantitativo naquela sala. O que importa é que as pessoas que estejam ali se interessem pelo tema e se aquela discurso, aquela conversa, aquela sensibilização toca 1, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas, para nós já é um serviço muito vantajoso. Às vezes a pessoa que está assistindo a palestra ali vai ajudar o vizinho, a vizinha, né? Ela vai saber da palestra e a vizinha que está em casa, que tem esse conflito de casal, que vai ajudar. Mas detalhe, nós tivemos locais, dos diversos locais. Estivemos lá no Porto de Paranaguá. Isso. Né? Com os estivadores, né? Então é abrangente, assim. Então, de qualquer classe econômica. Então, seja pessoas mais simples, seja pessoas de classe média, classe alta. Tivemos em auditórios sofisticados no interior do estado. Então, assim, a gente tenta abordar, inclusive nos colégios, né? Já iniciamos alguma coisa, né, Carolina? Em alguns colégios. Claro, o colégio tem que ter essa voluntário, né? Tem que predisposição, né? Para poder... Como Sim. faz o ProErd, né? Hoje, né? Temos o ProErd. Isso. Também exemplo, existe essa falando coronel, assim, eu tenho 2 filhas, né? Uma de 14, uma de 16. Então você é super interessado nessa então temática. É por isso que eu falei. As minhas filhas tiveram ProErd na escola, né? Isso. E elas gostaram, musiquinha e tudo aquilo. Então foi a prevenção das drogas. Mas que nem a minha filha, 14 e 16. O Marcelo tem 2 meninas também. Tem uma de... Tenho 3. 3, uma de 24, vai fazer 24 agora em agosto. A do meio tem 13 e a mais nova tem 8. Faz 9 agora nesse mês. Então, assim, entrar nas escolas para elas saberem... Às vezes elas não sabem o que é o abuso, né? O que é um abuso, qual que é a forma que a pessoa está abusando dela, para já formar o que é um abuso, o jeito de fazer. Hoje em dia tem uns Ubers, né? Muitas meninas pegam Ubers. Então tem vários tipos de palestras para vocês fazerem, né? Sim, nós fazemos. E esse aspecto das filhas, né, que vocês comentaram, ele é importante porque às vezes o homem que não é agressor, que respeita a família, respeita a esposa e tudo mais, ele não se identifica com esse discurso. Porém, quando a gente chega para ele e fala, olha, você tem 3 filhas, tem uma grande chance, estatisticamente falando, de uma delas ser vítima de violência doméstica e você não saber, eles já começam a pensar diferente. Porque isso é real, isso é estatístico, isso acontece. Mais de 40% das mulheres vítimas de violência grave, elas não reportam o que acontece. Por vergonha da família, por medo que o sujeito vá preso. Elas não querem que ele vá preso, em alguns casos. Elas têm medo, o medo também é um componente. Vergonha, dependência emocional, dependência financeira, são vários os fatores. E quando a gente chega para um pai e fala, veja, já parou para pensar que se você não enfrentar esse problema, pode ser que a sua filha venha a ser vítima. Como que você lidaria com isso? Como que vocês lidariam, por exemplo, sabendo que a menina que vocês criaram com carinho, com amor, com respeito a vida inteira, está numa situação difícil dentro de casa e ela não fala isso para vocês porque ela tem vergonha, Sim. porque ela tem medo. E aí? E nós temos, sério, né? Marcelo, nós temos, né, até dados, né, Carolina, que a violência ocorre mais dentro de casa do que fora na rua, né? Até foi um levantamento que vocês fizeram, né? Nível de 2023. Eu diria que é um dos fatores de incidência, essa proximidade, o fato de estar no ambiente familiar, que onde deveria ser de proteção e de cuidado, é onde mais acontece. A tendência é maior porque está ali, a mulher está ali próxima. Isso. Então é triste isso, né? Até dá para fazer um comparativo, até me corrijam, por favor, se estiver errado nesse entendimento. Mas assim, eu lá fora eu tenho de me comportar de uma forma, em casa eu me sinto um pouco mais relaxado, então talvez esse sujeito, digo o agressor, ele sente mais à vontade para ter os rompantes, ter os acessos de raiva que ele não tem lá fora, mas ele quer ter aqui em casa. Descontar na esposa, nos isso, filhos. Infelizmente, eu lamento por isso, mas eu tenho a impressão que isso talvez seja uma tendência. Aliás, no nosso vídeo, né, Carolina, do programa Mulher Segura, nós temos um vídeo lá, quando iniciamos essas palestras, e temos um detento lá, que ele até se voluntariou em gravar esse vídeo, né? Ele matou sua esposa e ele relata hoje que ele, né, o que aconteceu para chegar a esse ponto, né? Eles estavam lá em casa tomando, acho que uma cerveja, estavam lá, né? E houve uma discussão, e dessa discussão, uma situação que fugiu do controle, e ele matou a sua esposa, né? Então é um vídeo impactante, né? Que estava dentro de casa e o próprio filho agora não quer, perdeu a mãe e perdeu o pai. O filho não quer nem visitar o pai.
Então, assim, esse vídeo é muito forte, porque tem que trazer essa consciência de que o homem na casa ele tem que estar ali para proteger a esposa. Sim. Né? E cuidar da sua esposa. Capitão, eu quero lhe fazer uma pergunta em relação às palestras. Durante as ministrações lá, imagino que tenha um momento de perguntas ou ao final da palestra, quem sabe oportunidade para alguma abordagem de uma mulher. A pergunta que faço é em relação as perguntas, se houver esse tempo, são dirigidas objetivamente ou tem aquela situação? Não, é que tem uma vizinha, é a minha prima, Sempre é a amiga da vizinha da minha prima. Sempre é alguém que Como eu conheço. Como é que funciona isso? Eu conheço alguém que está vivendo isso. Difícil. É mais ou menos assim? Então, quando nós começamos a fazer as palestras, quando nós prestamos atenção na plateia, a gente já começa a perceber um desconforto. Em algumas palestras que eu fiz, tem mulheres que elas choram. Tem uma outra colega que fez uma palestra que a mulher passou mal, ela precisou ser retirada, né? Não é uma palestra assim com essa finalidade, mas quando a pessoa começa a se identificar com aquele discurso, ela começa a se sentir desconfortável. E dificilmente alguma mulher, nunca peguei uma palestra, já fiz várias, nunca peguei uma pessoa falar assim, porque eu estou vivendo. Geralmente, quando elas se identificam e falam o que aconteceu com elas falam no passado, porque eu vivi essa situação. Porque eu já passei por isso. As que estão na situação de violência, elas não se manifestam. Geralmente, elas vão perguntar dessa maneira. Eu tenho uma amiga que fez tal coisa. Eu tenho uma conhecida que está passando por tal situação. E eu também não posso dizer que seja sempre dessa maneira, que elas falam de terceiros falando delas, até para nos estimular o pessoal a perguntar. Porque toda pergunta é bem-vinda. E o nosso viés das palestras, como eu falei, é conscientizar os agressores, as vítimas, mas também sensibilizar a comunidade. Porque se nós temos um indicador alto de feminicídio, isso é culpa de todos nós. Porque durante muitos anos fomos coniventes com a violência doméstica. Nós sempre tratamos com uma certa naturalidade, ou melhor, assim, não é problema meu. É briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete sim. Se for um relacionamento abusivo, violento, tem que se meter. Eu falo para o coronel sempre isso. A colher, a faca, a escumadeira, absolutamente tudo, para que a gente tenha uma intervenção. Algumas mulheres elas acham que elas vão conseguir sair sozinhas daquela situação, mas elas não vão conseguir. Precisa que alguém chegue para elas e passe uma orientação. Reforce, muitas vezes, que elas estão numa situação de risco, elas não percebem. Então, é nesse sentido que a gente tenta trabalhar, sensibilizar a sociedade. Um exemplo. Eu gosto de citar esse exemplo porque é um exemplo péssimo, um exemplo triste. Nós perdemos uma menina no município de Londrina, uma mulher. Ela foi morta próxima ali da virada do ano e ela foi morta em um apartamento. Depois que os policiais entraram nesse apartamento, era um apartamento pequeno, eles observaram que estava tudo revirado, tudo quebrado, e que houve briga entre o casal. Então, assim, era um apartamento. O apartamento é um prédio. É impossível que ninguém tenha ouvido essa briga, essa discussão. Então, às vezes, não é que você tem que se meter, mas quando você percebe que o casal briga demais, discute demais, começa a ouvir barulho de coisa quebrando, você tem que chamar a polícia 190, liga 190. É melhor que a equipe da polícia militar chegue nesse local e constate que foi só uma discussão, de repente alguma coisa que realmente caiu e não foi uma violência, uma agressão, que é o fato não constatado, que a gente chama, do que depois eu ir lá juntar cacos. O que eu entrego para essa família? Porque o feminicídio, ele não se encerra na morte da vítima. Ele deixa um rastro assim, de dor por anos na família. Os pais sempre vão pensar, puxa, o que eu poderia ter feito? Né? Os filhos que ficam, é muito triste os órfãos da violência doméstica, porque a mãe está morta, o pai está preso. E aí? E a criança? E aí? Por isso que, Marcelo, vou complementar aqui, essa questão é tão importante esse programa, porque, veja bem, só os números que nós reduzimos em relação a 22, 23, hoje nós estamos com 24% de redução em relação a esses municípios que nós estamos trabalhando com a palestra. Então, a palestra, essa prevenção é muito importante, porque não são só números, são vidas salvas. É uma mulher a menos que foi, graças a essa conversa, que a capitã e seus policiais estão lá no interior, estão aqui na capital, conversando com essa mulher, vai dar a ela condições de poder, né, aqui tem um setor aqui preocupante, esse agressor aqui está fugindo dessa normalidade, então ela pode buscar seus direitos. Gostaria de fazer uma rápida menção, Robson, desculpe interromper. Para você que chegou agora e está aqui vendo a nossa bancada composta por 3 legendários e uma
policial militar, uma capitã da Polícia Militar. E aí eu acho importante fazer menção disso, que Legendários é um movimento cristão, que leva a palavra de Deus, que procura primar pelos princípios da palavra de Deus. E quando nós trazemos aqui um coronel da Polícia Militar e uma capitã da Polícia Militar para falar sobre combate e enfrentamento à violência contra a mulher, é justamente porque nós aprendemos isso, que o homem tem um papel e nunca pode ser o homem que é o agressor da sua própria mulher ou das mulheres com as quais ele convive, seja irmã, seja esposa, seja companheira, seja qual for a relação. Não cabe entre os legendários esse tipo de conduta. Aliás, tem uma menção que eu acho bem importante fazer, você deve conhecer, deve lembrar do nosso queridão pastor Anderson Varga. Ele, em ocasião, ele ministrando a palavra de Deus, ele disse o seguinte: se você se deparar com um homem que está trajado, fardado de laranja, e ele não está agindo de maneira adequada, tenha certeza que é um idiota de laranja, e não um legendário. Isso para mim foi fantástico, porque afinal de contas não é só vestir, mas sim agir como. Isso. Então é muito importante, entendo muito relevante, por isso minha pontuação, meu apontamento, quero dizer. E falando sobre o programa, e a mulher que busca ajuda? O que a Polícia Militar hoje está ajudando, faz com isso? Parece que tem um programa novo, foi lançado recentemente, né? Você poderia comentar um pouquinho sobre o programa que foi lançado semana desse da tornozeleira? Da monitoração simultânea. Foi até... Ou se tem outro programa... São complementares, né? São 3 enfrentamentos, são 3 vetores do programa que... Isso agora falando sobre a Secretaria de Segurança Pública, né? Tem 3 ações pontuais, né? Esse programa. O principal é as palestras, a parte preventiva. Então nós estamos já com 70 mil pessoas que já foram receber essa palestra em todo o Paraná. Né? Temos mais de 300 policiais que foram capacitados para poder multiplicar essas informações. Nós temos hoje todo um programa que foi escrito, né? Que vai ser reproduzido isso, então, para toda a sociedade. Então está sendo muito bem elaborado. Então esse é o vetor principal do programa. Junto com isso, nós temos agora, que foi lançado agora semana passada, agora no governo do estado, foi a contratação da monitoração simultânea agressor e ofendida. Isso o Paraná, após a atualização da Lei Maria da Penha, é o primeiro estado da federação que aderiu a essa tecnologia. Nós somos o 3º estado da federação. Na verdade, começou com Brasília, né? Rio Grande do Sul, e o Paraná foi o 3º. Então, nós estamos, dos 27 estados da federação, nós estamos já, é o 3º estado, e estamos agora na fase desse ajuste operacional dessa implantação. O que consiste essa monitoração simultânea? Então, é mais uma ferramenta, porque nós temos uma rede de proteção. Né? Nós temos a Polícia Militar, temos a Polícia Civil, temos as guardas municipais, temos também o Ministério Público, o Poder Judiciário. Então são várias. Temos aqui em Curitiba a Casa Mulher Brasileira. Né? Para quem não conhece, ele fica perto do Terminal do Cabral. Ali tem toda uma estrutura, né? Que é feita ali para a mulher. Então, o que nós estamos agora oferecendo para, né, essa rede de proteção? Agora a mulher que ela queira aderir ao programa, ela pode buscar esses direitos e, através de uma medida protetiva de urgência, o juiz pode agora autorizar, né, essa monitoração simultânea. O que consiste isso? Então, o agressor vai ter uma tornozeleira. Né, e ele vai ter uma certa restrição para poder chegar a essa mulher, a essa ofendida. E o que acontece? Pela instrução normativa que nós assinamos juntos com os poderes Judiciário, Ministério Público e Executivo, Polícia Penal também, nós colocamos 700 metros, que é o raio. 500 de advertência e 200 de área de exclusão. Então, vamos colocar aqui um exemplo. Então, essa mulher aderiu ao programa. A juíza autorizou essa monitoração simultânea, que agora lançamos agora, né? Então, aqui em Curitiba, ela vai poder, essa mulher que está com risco, né, de violência grave, ela vai poder receber um telefone celular, um smartphone, e o agressor vai estar com uma tornozeleira. Se esse agressor chegar perto dessa mulher, a 700 metros, vai ter um sinal de advertência, e as polícias militar e penal vão estar monitorando isso. Né? Ele vai ser
advertido, ele vai ser informado, seja por WhatsApp, seja por SMS, uma série de ferramentas. Se ele ultrapassar esses 500 metros e chegar na área de exclusão, que é 200 metros, aí sim essa mulher ela vai ter condições de poder acompanhar no telefone a disposição dele no mapa e vai poder sim fugir desse agressor. E as forças de segurança, como a capitã Carolina aqui vai poder depois explicar, vai ter aí prioridade, emergência exclusiva, né, capitã, nessa questão de se esse agressor invadir essa exclusão. Você pode detalhar isso para nós? Sim, porque essa ferramenta ela se encaixa para os casos mais graves, em que nós constatamos em que existe ali um risco real para a integridade física e mesmo um risco de morte da vítima. Então, quando o agressor ele rompe todas essas barreiras, mas ainda com uma distância mínima de segurança, a Polícia Penal faz um contato com a Polícia Militar, é um fluxo específico, e nós deslocamos, a ideia é deslocar a viatura que está mais próxima. Ele quebra, inclusive, a nossa regra de divisão territorial das nossas unidades operacionais, porque é para ser um caso de extrema urgência, é a viatura que vai, é a viatura que está mais próxima. E também tem a questão da vítima monitorar o agressor, porque, por onde que ele está indo, como que ele está chegando, enfim, para que ela também possa procurar um lugar mais seguro para ela permanecer. Então, desse modo, a gente reduz a chance do agressor encontrar a vítima, de praticar um crime mais grave em situações específicas. E isso também nos auxilia a reduzir a chance de intervenção letal da Polícia Militar. Porque como as ocorrências de violência doméstica elas são prioridade absoluta, em casos de maior gravidade, as nossas viaturas elas deslocam e muitas vezes elas se deparam com o agressor praticando ali a tentativa de feminicídio e ele se volta contra a equipe policial. Então nós temos, infelizmente, vários casos de situações em que a equipe precisa fazer uso de força letal no atendimento de violência doméstica, o que sempre é bastante traumático para todos os envolvidos, né? Isso é importante destacar que nós contratamos a empresa agora, né, no mês de abril e mês de maio. Foi um investimento na ordem de 4.800.000. E nós vamos iniciar primeiramente em Curitiba e depois em Foz do Iguaçu. E aí com esse projeto piloto, né, que tem todo um fluxo. Perceba, tem a Polícia Penal, que tem o setor de monitoração. Tem a Polícia Militar, que vai ter que ter uma prioridade nesse atendimento de ocorrência, seja esse agressor. Tem a Polícia Civil, nós temos o Ministério Público, tem o Poder Judiciário. Então, são vários atores, e nós temos que ter esse fluxo muito bem, né, detalhado. Já está escrito, já está assinada essa instrução normativa. E agora nós vamos colocar em prática isso. Então, essa parte operacional, né, na prática, nós vamos agora trabalhar. Já temos uma reunião para amanhã, né, Carolina? Em relação a isso, né, que vamos trazer esse contexto, né? Então vamos implementar agora nos próximos dias, né? E aí o juiz vai ter quem delibera, quem é o Poder Judiciário, para poder colocar essa mulher para essa monitoração simultânea. E aí sim, é mais uma ferramenta, é mais uma ação importante para nós reduzirmos essa violência, seja, né, feminicídio, seja violência contra a mulher. Como disse a capitã Carolina, em casos graves. Falando sobre Maria da Penha, a capitã que é subcoordenadora, pode explicar um pouquinho mais para nós também como está o funcionamento hoje sobre Maria da Penha? Esse programa seria antes da Maria da Penha ou um complementa o outro? Na verdade, assim, são várias ações que se complementam. Porque quando eu falo em enfrentamento da violência doméstica, eu não posso falar em uma solução. Eu tenho que ofertar várias soluções. Tanto que a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança, é apenas uma das soluções. Nós somos uma das portas de entrada. E é importante que o município ele tenha estrutura, não só Curitiba, todos os municípios. Eles precisam ter uma estrutura de atendimento à mulher em situação de violência para aquelas mulheres que não querem procurar uma força policial, mas elas querem sair da situação de violência, elas têm alternativas. Então, é importante também frisar isso para as mulheres, que a Polícia Militar não é o único caminho, a Polícia Civil não é o único caminho. Nós temos também outras alternativas, por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira, a própria Defensoria Pública tem um programa muito inovador aqui no estado do Paraná, que é o Projeto Ampara, é só jogar no Google, Ampara, que permite que mulheres de qualquer nível social, em situação de violência doméstica, façam contato com a Defensoria Pública, tirem as suas dúvidas e peçam medida protetiva de urgência, independente da lavratura ou não de um boletim de ocorrência. Então, são vários os programas que caminham junto. Nós precisamos de toda uma estrutura para vencer esse fenômeno. Na parte especificamente da Polícia Militar, nós trabalhamos com algumas frentes. Então, nós temos a Coordenadoria de Patrulha Maria da Penha, mas a Polícia Militar tem o Programa de Prevenção e Repressão à Violência Doméstica e Familiar.
que é um programa mais amplo. A Patrulha Maria da Penha faz parte desse programa. E os nossos eixos de atuação principais são as visitas. Nós fazemos visitas com base em denúncias, em boletim de ocorrência. Fazemos fiscalizações em medida protetiva de urgência. Nós fazemos as palestras. Então, esse ano nós temos esse portfólio com 3 palestras. A gente muda, todo ano atualiza. Porque se eu for lá na igreja ou for na escola e falar, viemos aqui falar de violência doméstica. Mas essa palestra eu já vi. Não, mas é outra. Então, a gente procura mudar sempre, né, para não vencer, para sempre ter alguma coisa nova, despertar a atenção no tema. E nós trabalhamos também, que é um viés, que é o fortalecimento das reuniões de rede. Então, os nossos policiais no Estado, eles têm que ajudar no fomento da rede de proteção. Eu queria fazer uma pergunta relativamente a uma questão pontuada aqui há pouco sobre a questão do medo. Como lidar com o medo da mulher que está nesse contexto de violência, de agressão, mas ela teme pela situação que a situação se agrave. Então, assim, eu gostaria de lhe ouvir, capitão, em relação a isso. Como trabalhar com o medo dessa vítima de violência no seu contexto familiar? Olha, essa questão do medo é um componente da violência doméstica que precisa ser enfrentado. Não é o único, é um dos motivos que algumas mulheres não denunciam. Elas pegam e pensam justamente isso. Vou chamar uma viatura aqui, ele vai ser preso, amanhã ele está solto, e aí? Como é que fica? Então, por isso que o Estado precisa ter uma estrutura orquestrada que promova a garantia de direitos e principalmente da vida dessa mulher, da integridade física dela. Porque uma coisa é a mulher que nunca pediu ajuda, outra coisa é a mulher que não aceita ajuda, outra coisa é a mulher que aceita o risco. Nós temos muitas situações assim, principalmente envolvendo mães e filhos. É muito comum que a mãe que apanha do filho, nós temos situações assim, principalmente em caso de usuários de droga e alcoolistas, que a mãe ela tem convicção que o filho dela faz o que ele faz e é que a culpa é dela, que ela que criou mal. E ela convive com aquele risco. Então, esses são casos específicos. Eu tenho várias soluções, várias questões para as mais variadas formas de violência e contexto. Mas, especificamente, para a mulher que procura ajuda, que ela chega e fala, olha, eu estou numa situação de violência, eu não quero mais continuar essa situação de violência. O Estado precisa ter estrutura para proteger essa mulher. E aqui entra programas como esse, do monitoração simultânea, do botão do pânico que nós estamos refazendo. O Estado do Paraná vai entregar agora em julho um novo botão do pânico, mais fluido, mais fácil para as vítimas utilizarem. O próprio monitoramento via visita da Patrulha Maria da Penha. Então, isso de a gente ir lá, conversar com a vítima, orientar. Começamos esse ano com mais força as visitas aos agressores. O objetivo dessa visita não é ameaçar, é contextualizar ele a questão da gravidade, como é importante que ele cumpra a medida protetiva para que ele não se prejudique. Então, são várias ações que são feitas. E o medo da vítima ele sempre vai existir, porque elas vivem, principalmente no começo, com essa sensação de que o agressor, a qualquer momento, ele pode aparecer. Mas, com essas ferramentas, nós mitigamos uma chance real, vamos colocar assim, de um ataque mais violento. Agora, aquela sensação ela tem. E, assim, é muito injusto quando a gente trabalha nessa perspectiva. Agora, a monitoração simultânea, vamos colocar que ela diminui um pouco essa injustiça. Vamos pegar o caso de uma mulher que tem um botão do pânico. Onde ela vai, ela tem que levar o botão do pânico. Ou o que tem no aplicativo, né? Ela sabe que tem um dispositivo no celular dela, que está ali, para quando ela estiver numa situação de emergência. Então, ela está o tempo inteiro em situação de expectativa. Ela vai no shopping e ela está prestando atenção. Ela vai na farmácia, ela está prestando atenção. E o agressor? O agressor está numa posição muito confortável. Ele pode estar lá na casa dele fazendo nada, mas ela está com medo. Como ele pode ir atrás dela e dar justificativa para aquele medo? E a monitoração, ela inverte essa lógica. Eu continuo com a posição de desconforto da vítima, porque é ruim você carregar 2 celulares sabendo que um deles depende da tua vida. Mas o agressor está sendo monitorado. Então, ele também está numa situação de desconforto. Então, essa questão do desconforto que a gente gera também acaba sendo um fator desestimulante. É para inibir justamente a prática delituosa, né? Então, no Paraná, em termos de segurança pública, nós temos iniciado vários projetos nesse sentido para que a vítima reduza um pouco essa sensação de medo que ela tem. Esses dias perguntaram para mim, coronel, e se o agressor romper a tornozeleira? O que acontece? Nós já temos toda uma preparação em que as forças de segurança vão estar focadas na ofendida, né? Lógico, se ele rompeu aquela tornozeleira, a vítima, a ofendida, ela é o alvo principal. Então,
todo o cenário, todo o esforço da Polícia Penal e da Polícia Militar é voltado para a ofendida, para a vítima, porque possivelmente essa mulher será um alvo dessa, né? E sabendo que não vai estar mais sendo monitorado, então é uma preocupação nossa também. No episódio de hoje nós temos vamos fazer um giro aqui muito especial, porque temos ainda mais um componente nessa mesa que está trazendo muito esclarecimento e muita informação sobre o combate e enfrentamento à violência contra a mulher. Temos em nossa mesa aqui também Sargento Marina Monteiro. Seja muito bem-vinda, Sargento. Olá, obrigada. Hoje a gente está falando sobre o combate à violência contra a mulher, mas também devemos nos atentar sobre a rede de atenção à mulher. Então, se possível, Sargento, gostaria de pedir a sua gentileza de mencionar ou tratar essa questão tão importante que está não apenas no âmbito de Curitiba, Paraná, mas em todo o nosso país, tratando sobre a rede de atenção à mulher. Por gentileza. Pois sim. Seguindo a legislação federal, todos os municípios do Brasil têm uma conformação de rede de atenção à mulher. Algumas mais evoluídas, de acordo com a atenção que o município dispõe para esta rede de atenção, e outras ainda em desenvolvimento. No âmbito do Paraná, nós temos nossos programas de atenção à mulher, e uma das nossas atividades, que já foi citada, a reunião de rede, é justamente de fomento para essas atividades. E quais seriam? Não nos basta informar, levar cidadania para a mulher e dizer para ela do que se trata a violência doméstica, o que é o ciclo de violência, etc. Nós precisamos também que ela tenha um suporte que seja psicológico pela rede de atenção de saúde municipal, que seja de possibilidade de autonomia financeira, porque a falta de autonomia financeira é um dos grandes motivadores para que a família, né, se mantenha em situação de violência doméstica. Também a questão do aparato psicossocial, porque muitas vezes tanto vítima quanto agressor vieram de uma realidade de educação familiar que levou eles a acreditarem numa normalidade dessas situações de agressividade. Então, existem vários segmentos que não apenas a área de segurança, mas também assistência social, psicológica, a própria unidade básica de saúde é uma das portas de entrada das denúncias de violência doméstica, e os profissionais de saúde têm um preparo, além de seguir uma legislação do SUS, para que deem essa atenção devida também. Bastante importante mencionar que, além de informação, se oferece também acolhimento e suporte para esse enfrentamento efetivo da violência contra a mulher. Seria isso, então? Sim, exatamente. Qual é a grande questão hoje? Que quando nós, numa palestra, conversamos com as pessoas, a comunidade, indiferente qual que é a realidade daquela pessoa, nós levamos ao conhecimento de que, se você conhece alguém que está em situação de violência doméstica, você não precisa necessariamente, por exemplo, chegar para essa pessoa e incentivar que ela tome alguma atitude naquele momento, mas sim leve ao conhecimento dela de que existe toda uma rede de atenção que pode auxiliá-la. Porque a saída do ciclo da violência, ela é um fortalecimento. Esse é o papel principal do programa Mulher Segura. Fortalecer a mulher, fortalecer a sociedade para realmente conseguir combater a violência doméstica. Perfeito. Então, a mulher pode ser amparada desde que se manifeste nesse sentido. E quais seriam os canais para acesso às forças de segurança, de apoio, de amparo para a mulher que se encontra em situação de vulnerabilidade ou propriamente de violência? Pois sim, para toda e qualquer situação que esteja acontecendo neste exato momento, se você está visualizando ou passando por uma situação de violência, pode ser realizado a ligação para 190, também pode ser utilizado o aplicativo app 190 do Paraná, e ali existe um local específico para que se faça a denúncia de violência doméstica, e também situações de denúncia anônima. O tridígito 181 no Paraná é o acesso para a denúncia de vários segmentos, e um deles é a violência doméstica. Inclusive, algo bem pertinente, sempre após palestras nossas, principalmente em locais mais remotos, como já estivemos em ilhas efetuando palestras, já estivemos dentro de aldeamentos indígenas, já estivemos em várias comunidades que usualmente não se fala, não se debate sobre a violência doméstica. Após as nossas palestras, nós percebemos essa questão do aumento das denúncias naquela região. Então, realmente,
esse efeito da comunicação dos canais de possibilidade de auxílio de denúncia, ele é atingido após as palestras sobre a violência doméstica. Que maravilha saber desse resultado tão imediato a partir das palestras, né? Que interessante. Tem uma pergunta a fazer para os três aqui agora, que são os especialistas na segurança, né? Eu gostaria de saber se há uma forma ou algumas formas de procurar trazer a sociedade mais para perto, no sentido de fomentar esse cuidado ou, quem sabe, sensibilizar a sociedade em relação à violência contra a mulher. Porque pode ser que tenha aquele vizinho que ouviu gritos ou barulhos que como que parece estarem quebrando alguma coisa no apartamento do lado, mas prefere pensar, é briga de marido e mulher, não vou me meter. Mas como? Como trazer a sociedade, como envolver a sociedade de modo a fomentar esse cuidado, essa ajuda mútua, essa talvez, não sei se seria o termo mais adequado, de se solidarizar frente a esse contexto de violência. O que quero dizer? Como é que as pessoas que, em teoria, não teriam nada a ver com isso, como é que eles podem auxiliar uma vítima de violência? Antes de passar para a capitã e para a sargento Marina, perceba que há pouco tempo atrás havia um distanciamento disso. Ninguém queria, né, trazer essa temática, esse assunto, porque é um assunto delicado, muito delicado, triste, bem pesado. A gente fala dos machões de cozinha, né? Fazer um absurdo disso, inadmissível. Uma sociedade, nós estamos, né, no 2025, tratar desse assunto para a sociedade não tem sentido, né, se a gente for pensar. Mas temos que abordar esse assunto, temos que colocar o dedo na ferida, temos que trazer esse contexto para a segurança pública, temos que trazer para outros setores, né, do governo também. E essa rede de proteção, essa rede de atenção, como aqui foi falado, é importante. Então, desde aqui, desse bate-papo aqui no podcast, né, também na abordagem que eu estive lá no Legendário, levando para os homens lá na montanha, um assunto mais pontual, né, mais aberto, né, de trazer os tipos de violência, né, como é que é feita essa abordagem dentro da casa. Então, e nas escolas, nas cooperativas, nas empresas. Então, isso é importante. Nós temos que levar isso aí aos 4 cantos para que realmente a sociedade perceba que não é inadmissível tal violência. Aliás, se o senhor me permite, aquele assunto tratado lá entre os legendários, eu gostaria de a gente tratar isso numa próxima oportunidade, claro, em um episódio para falar disso, como que de homem para homem. Claro. Acho que faz sentido porque o contexto é para isso, né? Para que o homem se dê conta de que aquele que agride, aquele que é o agressor, em algum momento ele deixar de ficar impune. A gente espera que as mulheres que vivem essa condição de violência, de agressão, que tomem a iniciativa de denunciar. Capitã, por favor. Sabe que essa é uma pergunta bem desafiadora. Porque, assim, é muito comum que, em regra geral, a sociedade, as pessoas não queiram se envolver com aquilo que não é problema delas. Mas como nós acompanhamos estatística, e eu gosto muito de números, de dados, porque dados não mentem. Contra dados não há argumentos. A chance de uma mulher ser vítima de violência, e aqui é importante também pontuar que a violência não é só violência física. Ela pode ser uma violência psicológica, patrimonial, violência sexual, violência moral. E essa violência, ela vai corroendo a personalidade da vítima. Ela vai se diminuindo como pessoa. Ela vai o tempo inteiro modulando o seu modo de ser para evitar uma nova violência, mas essa violência vai acontecer na questão do ciclo, né? Então, é importante que as mulheres se enxerguem todas como vítima potencial, porque uma das coisas que a Polícia Militar faz também junto com a Secretaria de Segurança é estudar o fenômeno da violência doméstica. Para eu fazer um enfrentamento, eu preciso estudar o fenômeno. E o que nós percebemos? Que não tem um padrão da vítima. A vítima pode ser mulheres de qualquer idade. Nós registramos mortes, infelizmente, no passado, de meninas de 15 anos até mulheres idosas de 75 anos. Elas podem ter qualquer tipo de profissão, podem ser desde dona de casa, até delegadas, juízas, policiais, advogadas. Elas podem ali ter qualquer condição financeira. Infelizmente, nós também registramos ocorrências graves e mortes de mulheres que tem ali uma situação financeira menos abastada, até mulheres que têm uma condição financeira muito boa. Temos casos, né, Marina, de mulheres que financiam o agressor, em um caso de dependência emocional muito grande. Então, nenhuma mulher pode dizer, isso não aconteceria comigo. Ontem mesmo estávamos atendendo um caso de uma professora universitária. A dificuldade dela é aceitar como foi que ela, com todo o conhecimento que ela tem, se colocou naquela situação.
Então, os motivos pelos quais a mulher não abandona, acho que até a Marina pode complementar nesse sentido, é o que nós precisamos desenvolver: simpatia, compreensão, empatia, acolhimento. E é muito importante eu aprender a esperar o tempo da vítima. Porque, às vezes, a gente atende a mulher e dá todos os encaminhamentos. Na semana seguinte, ela voltou com o agressor. E é muito comum que venham apontamentos. Puxa, eu te ajudei, eu te tirei daquela situação e você voltou. Você gosta de apanhar? Não existe, eu nunca atendi uma ocorrência com uma mulher que gosta de apanhar. Via de regra, dentro do contexto do ciclo da violência, a vítima ela sempre tem uma expectativa, uma esperança de que talvez melhore, talvez deixe de acontecer aquilo, e por aí vai. Então, é importante que as mulheres se percebam como vítimas e potenciais e estendam a mão. E estejam sempre disponíveis para ouvir e dar apoio. Um dia, toda mulher que acaba sendo atendida de alguma forma, que ela se sente respeitada, a gente vai plantando uma semente, que nem a Marina comentou. Passe essa orientação, converse, escute. Você planta uma semente e aquela semente vai germinando. Existe uma estatística que diz que uma mulher leva 8 anos em situação de violência doméstica para ela procurar ajuda. Pra se manifestar. Então, eu não posso querer, em uma intervenção policial, em uma conversa, resolver um problema que já está ali, morando ali há anos. Então, a gente tem que esperar o tempo da vítima, né, Marina? Exato. Algo que nós temos acompanhado, infelizmente, é também o crescimento das situações de violência doméstica devido à ludopatia, por exemplo, a esse vício nos jogos virtuais. Então, muitas vezes é o filho, ou como citado, um neto, uma neta, uma filha, porque nós também precisamos lembrar aqui, em questão de violência doméstica, pela Lei Maria da Penha, a mulher é amparada, ela é a vítima. Mas o agressor também pode ser do sexo feminino. Então, tem muita questão de sogra, de cunhada, e principalmente qual que é a questão? Quanto mais entrosada eu estou naquele relacionamento, seja ele afetivo, amoroso, conjugal, mais difícil vai ser perceber que eu preciso me afastar, ou que eu ter forças para dizer basta, eu não admito que você me trate dessa forma. Então, essa percepção da vítima ser a vítima é importante, e a percepção do autor ou da autora também ser o agressor, a agressora, é importante. Gente, eu estou aqui com o meu coração um pouco apertado, porque infelizmente os números são muito sérios. É triste saber que há ainda muitas pessoas nessa condição, situação de vulnerabilidade. E que bom ter vocês por aqui para trazer informação, para informar a nossa audiência sobre a necessidade de, primeiro, conhecer a informação, ter a ciência dos canais de denúncia, ter conhecimento dos programas que são desenvolvidos hoje pela Secretaria de Segurança Pública, mas, acima de tudo, que cada pessoa possa se dar conta de que pode ser uma voz para evitar algo pior. É o caso do vizinho que ouve um barulho estranho e ele se prontifica, se manifesta, justamente para evitar um resultado pior nos casos de morte, infelizmente. Mas, Coronel, obrigado mais uma vez pela tua participação aqui. Que legal tê-lo por aqui. Poder dizer, temos um legendário que é coronel e diretor de políticas públicas da Secretaria de Segurança Pública do Paraná. Que bom ter você por aqui mais uma vez. Muito obrigado. Marcelo, obrigado pela essa oportunidade. É importante trazer nossos policiais, apesar que a sociedade possa perceber e verificar que o governo, né, de maneira organizada, está buscando soluções. E como eu disse aqui, são números que nós reduzimos? São. Mas para nós não são números. São vidas. São mulheres que não foram assassinadas, não foram estupradas, que não foram violentadas. Então, assim, há todo um esforço, né? E esse programa trouxe esse contexto de toda a segurança pública. Então, polícia militar, polícia civil, polícia penal. Nós temos palestras nos presídios para as mulheres que estão lá no presídio. Uma conversa, uma roda de conversa com as mulheres. Então, percebam, na segurança pública, as 4 instituições, polícia militar, polícia civil, polícia penal e polícia científica, estão trabalhando nesse contexto. O Corpo de Bombeiros também. Então, são forças, né, que estão buscando em reduzir esse fenômeno triste que é na sociedade. Então, nós estamos vencendo, mas temos muito trabalho pela frente. Maravilha. Também, capitão, muito obrigado pela presença, pela participação aqui, por tão importantes informações que nos trouxe aqui, tanto esclarecimento. Muito obrigado por sua participação. Até aproveito que eu achei interessante
quando você colocou que os legendários, não é? Eles precisam ter um zelo com o seu comportamento e não podem ser perpetradores de violência. Sim. Mas também é bem importante que eles não sejam coniventes com violências praticadas por outras pessoas. E esse levante, né? essa cultura, ela é bem importante para nós fazermos o enfrentamento da violência num curto, médio e longo prazo. Sim. Sargento Marina Monteiro, também muito obrigado por sua participação. Trouxe aqui, fazendo menção da norma, tratando sobre a rede de atenção à mulher. Muito obrigado por sua participação e presença. Eu agradeço. Inclusive, em uma das nossas palestras, nós citamos o bom samaritano. Então, sejamos aquele que, quando percebe a necessidade do outro, possamos estender a mão no sentido de uma orientação ou até mesmo indicar um caminho possível para sair da violência. A gente está encerrando mais um episódio do Legendários Cast, hoje tratando de um tema tão importante que é combate à violência contra a mulher. Um tema bastante relevante, apesar de ser sério, difícil e triste por conta do contexto, mas a gente fica feliz por poder levar um pouco mais de informação, conscientização para a nossa audiência. Fico agradecido aqui à nossa bancada, ao Coronel Sanson, também a Capitã Carolina Zancan e também a Sargento Marina Monteiro. Nossa saudação também ao Coronel Hudson Leôncio Teixeira, pela oportunidade que temos de poder contar com a participação dele na direção dessas importantes iniciativas que é o Programa Mulher Segura no Paraná. Que legal, então quero deixar nosso abraço a toda a nossa audiência. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém. Aú! Aú.